Mas nós somos a primeira do mundo que tivemos o primeiro lugar da empresa melhor para se trabalhar. E naquele momento foi um momento muito importante, porque eu sempre pensei isso. Por que uma empresa não pode ganhar dinheiro e ser boa para as pessoas, né? Então eu falo que eu tinha uma raquete de ping-pong na mão. Propósito e o lucro, porque ninguém vive sem lucro. Uhum. E eu não queria viver sem o propósito. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o Rapcast, um espaço para ouvir quem entende de reputação e lidera as marcas mais influentes do Brasil. Vamos mergulhar em um universo onde a reputação vai além de um conceito e se torna um ativo estratégico que molda o destino das maiores organizações. E hoje, para nos guiar nessa jornada, recebemos Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza, uma mulher cuja história começou muito jovem, ainda no balcão da loja da sua família, e que transformou o Magazine em uma potência no varejo brasileiro, fechando 2024 com 1.300 lojas, 40 mil funcionários e um faturamento acima de 65 bilhões de reais, sendo que 70% deles são nos canais digitais. Além disso, ela é fundadora e presidente do grupo Mulheres do Brasil, que reúne mais de 100 mil mulheres para estimular a participação. 136 mil mulheres, não é isso? Já cresceu e começou com 40, né, Luísa? Para a construção de um Brasil melhor para todos. E como resultado dessa personalidade, de tantas ações exemplares, não é uma surpresa que ela está pelo 9º ano consecutivo eleita como a executiva com a melhor reputação do Brasil, que é o tema desse videocast. Que honra ter você conosco, Luísa. Muito bem-vinda. Obrigada, um prazer também. Nossa, umas instalações tão legal. Parece muito com a gente, tudo aberto, muito prazer. E muito bom falar de reputação no momento que a gente precisa tanto estar muito atenta a ela e resgatá-la sempre, né? Parabéns. Exato, muito obrigado. E você que começou derrubando as paredes do Magazine Luiza, né? Aliás, quem não leu o livro da Luísa, vale a pena ler, né? Mulher do Brasil, escrito pelo Pedro Bial, é um texto maravilhoso e conta muitas histórias, algumas vocês vão ouvir aqui e outras que não vai dar tempo, porque a gente tem aqui limitado, né? Eu queria começar, Luísa, falando um pouco do início, né? Muito da sua história veio da cultura e dos valores da sua própria família, né? Que sempre valorizaram a iniciativa e a autonomia. Isso foi muito forte na sua família. Como é que você fez para construir essa reputação assim de uma líder tão próxima, tão resolutiva, mas ao mesmo tempo você traz isso no livro que você não é boazinha. As pessoas olham você hoje, né, tão próxima, pensam que você é boazinha, e talvez não seja o melhor adjetivo para se descrever, né? Boazinha, eu não acho que Conta que pra sou gente. Boazinha, não. Primeiro assim, eu venho de uma família que as mulheres já assumiam muito, né? Então para mim isso já foi mais fácil, porque quem fundou a empresa foi minha tia, que chama Luísa, o Magazine Luiza é por causa dela, e eu sou Luísa por causa dela, ela não tem filho, eu também sou filha única, então assim, eu venho de uma família que o trabalho sempre foi muito importante, e um trabalho assim, a gente tem muita história do Magazine, hoje a gente tem uma memória viva, e hoje mesmo eu estava com os jovens numa escola de periferia e passou por acaso um pedaço onde a minha tia, ainda muito forte, fala assim para o cliente, a gente ser honesta, a gente não mentir, isso não é nenhuma vantagem, isso é obrigação. Então eu fui criada numa família onde ter esses valores não era nenhuma obrigação e nenhuma conquista da gente, isso ajuda muito. Se um cliente chegasse para reclamar e um para atender, mesmo a minha tia precisando vender, ela dava valor ao que estava atendendo por causa da reputação, para não ter uma reputação de que vendia negativo. Então, eu fui criada num berço onde isso era muito normal, e hoje eu vi uma fita dela de muitos anos, ela falando, e para jovens, por acaso, eu fui contar uma história do Magazine para eles e apareceu esse pedaço dela dizendo isso. Então, eu vivi no interior, que isso também eu acho que foi muito legal, onde isso era muito importante, assim, era uma coisa normal, como também a evolução da empresa não foi. Hoje eu fiz uma entrevista e falava, e aí, como é que foi digitalizar? Essas coisas faz parte do nosso processo, a gente é muito aberto ao novo, vencendo os medos, né? Porque medo todo mundo tem. Então era muito natural isso na minha família. E você fala sempre da tia, né, que foi quem fundou, você comentou agora. Agora, quais foram os valores que vieram da sua mãe, da sua casa mesmo? E como é que elas complementavam, né? Como se complementavam? Eram 4 irmãs muito unidas, elas não tinham nem amigas. E cada uma deixa uma coisa. Agora, a minha mãe e a minha tia, que foram as que mais... As 4 a gente teve muito junto. Era interessante, a minha tia tinha uma
capacidade empreendedora maravilhosa. Então, assim, eu nunca escutei muito não. Estão vendendo uma loja em tal lugar. Antigamente era loja, não era empresa. Uhum. Aí ela falava, marca uma reunião comigo, marca um almoço comigo. Ela não falava, não tem dinheiro. Então, eu não fui criada assim, não tem. Uhum. Vamos ver o negócio. Então, isso deu um papel muito de empreendedorismo. A minha mãe, apesar de ter... Elas 4 trabalhavam junto. A minha mãe, apesar de ter também um espírito de empreendedorismo, de coisa, mas ela tinha muito mais inteligência emocional do que a minha tia. A minha tia, como ela trabalhou muito tempo numa loja, antigamente, nas cidades do interior, não tinha shopping, mas as famílias mais tradicionais, mais ricas, elas tinham lojas de setores. Uhum. Então, não tinha confecção, mas tinha tecido, porque a confecção era muito, muito fraca na época. Uhum. Elas tinham materiais para construção, tinha setor de presente, prata na época, e minha tia tomava conta de um setor disso e ficou 18 anos nisso, onde ela era muito querida pela cidade, por todo mundo. E ela tinha 4º ano primário, uma letra linda, e ela achava que todo mundo tinha que ser igual a ela. Ainda era virginiana, então ela não entendia como que eu tinha que dar treinamento, como que eu tinha que fazer, porque ela venceu e respeitava muito todo mundo e conseguiu tudo. Então era mais difícil, não a visão, era mais difícil ela entender que os outros não eram igual ela que conseguiu. Então, e a minha mãe já tinha muita inteligência emocional. Então, assim, de não me mimar, de não deixar eu ser vítima. Então, a minha mãe já deu uma... Então, eu tive a sorte de ter 2 influências muito diferentes, mas muito parecidas de valores. E complementares, E né? complementares. Ela dava muito essa visão empreendedora, vamos, vai dar certo, trabalha que dá certo. E a mamãe falava, professora, não foi legal com você? Como é que você vai conseguir que ela seja? Muito desenvolvendo uma cabeça de solução. Então, assim, essas 2 formações me ajudou muito. Porque eu tive um lado, porque eu sempre valorizei muito a inteligência emocional, mesmo dentro da empresa. Eu acho que quando você tem um nível de consciência mais forte, você consegue se virar em treinamento, quando você se conhece mais. E a minha mãe conseguiu me dar muito, e a minha tia deu muito essa visão de vamos lá, tudo vai dar certo, crise é uma questão de oportunidade, a gente vai, quando chegou a primeira concorrência em Franca, que a gente era uma cidade do interior, né? Como é que lida com essa concorrência, que era muito maior do que nós. Então, ela tinha sempre essa visão que tudo dava certo se a gente trabalhasse, se a gente cuidasse do cliente, se a gente... Então, eu não tive esse negativismo, não tem, vai ser difícil. É difícil, mas vamos lá. Tem que fazer, então, né? E a minha mãe era assim, vai ser capaz, você é responsável pela sua história. No fim era assim, não é os outros que vai determinar a tua vida, né? Então eu tive essa sorte que foi muito legal. Incrível. E na sua família é assim, né? Hoje seu filho é o presidente do Magazine Luiza. Agora, como é que vocês eternizam esse legado com um grupo tão grande? Né? Porque são 40 mil pessoas. Como é que você leva isso para outras famílias, né? Vocês que são uma empresa grande, sabem, a minha maior preocupação do crescimento, lógico que o capital de giro é muito importante, tivemos vários sócios que nos ajudou, porque a família nunca injetou dinheiro assim, porque ela não tinha de onde injetar. Então, a gente teve o Unibanco, que fez 24 anos, que é lá no interior, foi sócio do crédito nosso, uma coisa que ninguém queria que eu fizesse. Não, mas se eu não fizer isso, eu não vou crescer. Depois tivemos a Cardiff, que foi sócio de seguros, e depois tivemos um investidor. Durante 7 anos, nós tivemos um fundo, ainda morando em Franca, antes de vir para São Paulo, que foi dono de 13 e pouco %. Então, assim, eu acho que isso tudo mas você crescer levando a cultura é um desafio. É um desafio muito grande. Nós saímos de 20 bilhões de faturamento, em 4 anos fomos para 60. Caramba. Então, é um crescimento, 4 anos e meio, muito grande. Mas a gente tem uma cultura tanto na atitude. Eu, por exemplo, nunca levei um quadro sobre valores, missão, se não vier do campo. A gente teve muito cuidado dessa cultura estar nos nossos ossos. Então, te confesso que foi a coisa que eu mais tenho preocupação. E não é que é a melhor, nós temos uma alma forte, parece que é uma religião, tão forte que é. A gente tem vários rituais para manter isso, mas é uma preocupação que eu tive quando a gente... pós-Covid, que a gente tinha crescido tanto.
mas a gente retoma, porque a gente tem muitos guardiões da nossa cultura. A gente tem muita sorte, a gente tem conselho em cada unidade formada por pessoas que não têm liderança, mas são conselhos de loja, de escritório. A gente tem várias estratégias para manter a cultura e a gente tem muita proximidade com a ponta também. Eu tenho muito medo de viver em aquário. Uhum, uhum. E fica claro para quem tem ambição como pode crescer dentro do Magazine Luiza? Como é que é essa questão do crescimento e da promoção dentro da cultura, né? Vocês têm um processo que deixa isso mais claro e que Tem, ajuda? lógico, mas na década de 90, eu criei o autodesenvolvimento. Então, as pessoas elas falavam o que ela queria ser, o que ela dependia da empresa e o que ela queria dar para a empresa. E foi super interessante, porque o diretor-geral de vendas nosso veio da tecnologia. Uhum. Eu não queria achar que ele era da tecnologia, que ele ia ser um dia diretor comercial, mas ele devia ter essa tendência, porque quando eu criei loja eletrônica em 91, ele chegou para mim e falou: já que eu estou fazendo meu autodesenvolvimento, olha o que eu quero ser, eu quero ir para a área comercial. E, quer dizer, por isso que eu tenho muito medo desses processos muito amarrados, porque muitas vezes você acaba encaixando as pessoas dentro de um processo, né? Uhum. Então, hoje, lógico que isso tem, mas eu sou de uma administração caótica, igual a Visa. Eu crio o caos para depois pôr a ordem. Uhum. E nesse caos você tem muita coisa que você abre muito para escutar e para ver. Até hoje, para mim não viver em aquário, eu almoço 2 vezes por mês, com os destaques das áreas, que são escolhidos pelas áreas, Uhum. para mim estar mais perto da ponta. Minhas redes sociais são abertas para o consumidor, e eles falam: te admiro muito, você cresceu, mas meu produto não chegou, meu dinheiro não voltou. E aí, então, assim, para não perder esse contato com a realidade, né? Porque eu acho que os escritórios, e com a inteligência artificial, isso vai mudar muito, né? Os escritórios vão passar por uma transformação muito grande, né? Sim. Vai ficar muito conteúdo que nasceu da ponta, né? Sem dúvida. Então, a gente hoje tem uma cultura muito... Nós estamos há 28 ou 30 anos entre as 5 melhores empresas para trabalhar, sem nunca ter saído um ano nessa pesquisa, que é muito forte, né? Eles escolhem as pessoas. E nós somos, em 2003, nós somos a primeira empresa do mundo de varejo, porque você concorre com outras, que ganhamos o primeiro lugar. Uhum. Depois nasceu a Google, que é tido como... Mas nós somos a primeira do mundo que tivemos o primeiro lugar da empresa melhor para se trabalhar. E naquele momento foi um momento muito importante, porque eu sempre pensei isso. Por que uma empresa não pode ganhar dinheiro e ser boa para as pessoas, né? Então eu falo que eu tinha uma raquete de ping-pong na mão. Propósito e o lucro, porque ninguém vive sem lucro. Uhum. E eu não queria viver sem o propósito. Naquele dia foi um dia muito feliz, mas o problema é como é que a gente vai manter isso, né? E a gente conseguiu manter, acho que faz 28 anos, nós somos a mais antiga que permanece. Já fomos para a mulher, já fomos para os executivos. O ano passado tiramos 3º, tiramos 2º. Estamos sempre nesses 3 primeiros lugares aí. No meio de empresa, nós temos mais de quase 40 mil funcionários. No meio de empresa que concorre com 1.000 funcionários para frente, de serviço de todo mundo. A gente cuida muito. Se você quer cuidar do seu cliente, você tem que cuidar da sua equipe, né? Sem dúvida. E sabe o que chama atenção também? É uma lição até para quem está nos assistindo. Porque tem muitas empresas que buscam a fórmula fácil, né? Um benefício adicional padrão, algo assim, que é em tese mais fácil de alcançar. Mas você dá o empoderamento para o funcionário, para ele poder participar e criar essa cultura de quase igualdade, né? De diálogo, é muito mais difícil, né? Exige uma disciplina muito maior. Eu costumo dizer nas minhas palestras para empreendedores, eu tenho como uma missão também cuidar do empreendedorismo da pequena e média empresa, isso desde 80. Sou voluntária do Sebrae, eu comecei da palestra por causa do pequeno, e quando eu estou muito com eles, e agora eles fazem parte, porque nós temos um marketplace, né? Estou criando uma comunidade de mulheres de negócio dentro do marketplace. Eu falo muito que você tem que ter as pessoas em 3 lugares que trabalham com você: na cabeça, no coração e no bolso. Na cabeça é quando eles se sentem participativos, eles se sentem independente do cargo, que eles podem dar opinião. No coração é verdade, porque a gente foi, assim, principalmente vocês homens, foi criado onde não podia errar, podia falar que não sabia. E eu, como sou mulher, eu já falo: desculpa, errei, não sei, quero aprender. E isso ajuda muito. E tem essas premissas de que você não pode falar que não sabe, que você tem que manter uma hierarquia. Uhum. Eu não acredito em nada disso.
Então, assim, isso ajudou muito também, porque no coração eu falo, tá bom, errou, vamos pedir, não interessa, vamos para frente, você não acabar. No bolso, eu acho muito que a empresa, por exemplo, para o grupo pequeno, eu disse, para cobrir cota e dar resultado, o seu funcionário é obrigado, mas ele passou de 105 de resultado, ele tem que fazer parte do seu jogo. E a gente tem muitos programas desses, mesmo dos mais simples aos mais sofisticados. Então, a gente tem muita coisa, tanto hoje que entra na Bolsa, que tem participação, mas a gente tem muito isso há muitos anos. A gente conseguiu mudar o salário sem mandar ninguém embora para fazer um salário mais participativo, porque o vendedor só ganhava na base da comissão. E aí muitas empresas começaram a tirar o vendedor e botar atendente. Eu, como fui vendedora há muito tempo, sou até hoje, e adoro. Hoje eu peguei uma página amarela da Veja, que a Veja me entrevistou, em 2003, que eu disse, acima de tudo, nós largamos dos cartões para dizer que nós somos vendedores. Porque eu preciso mostrar que a venda é que faz isso tudo aqui, ela que paga tudo isso aqui. A venda se você não vender, você não tem nenhuma área. Eu falo para o marketing, para o financeiro. Não tem receita, não tem nada. Né? Ela é um combustível, seja ela de qualquer forma, mas ela é combustível. Então, assim, a gente criou várias formas para que as pessoas se sentissem que ela estava participando. Eles têm bottom. Quando eu cheguei nas lojas de Juiz de Fora, porque eu fui participar, fui receber o título de cidadã, e, de repente, eu vou para as lojas, porque eu vou para conversar com a equipe, porque eu fiquei muito tempo lá. Aí, quando eu vejo aquele cheio de bota, eu falo, o que você comprou? Eu comprei uma casa para minha mãe, eu comprei uma moto, e a gente deixa aparente isso. Também temos muita... A gente valoriza tanto o que está chegando. Hoje até tive uma grande empresa de treinamento, falou, e os jovens? Quando eu estou nesses almoços com destaque, eu fico muito feliz. Eu tenho pessoa de 18, 20 anos que era um destaque, e tenho 6 meses que está chegando, e se convivendo junto. O destaque precisa ter feito alguma coisa diferente, criativa, inovadora, e que é eleita pelas áreas. Como tem os 6, eu disse, a gente convive muito bem com isso. Primeiro porque a empresa se digitalizou. Ela é uma empresa que conseguiu se digitalizar, apesar de ter nascido só física. E segundo, porque tem essas políticas de valorizar também. Então, mas é um desafio constante. Todo dia. Eu falo que você não tem, você está de. Então, cada dia você tem que fazer melhor. E como é que leva esse DNA vendedor do Magalu para o digital, né? Porque hoje o marketplace é um negócio muito grande, o Magalu tem um destaque grande. Mas atrás deles tem uma empresa pequena que tem que vender. Então, como é que leva esses valores para quem quer... Talvez você não tenha um contato direto, né? Não, mas a gente tem várias formas. A gente reuniu agora 3.500 sellers. Eu estou criando essa comunidade de sellers de negócio, de mulheres de negócio. É lógico que eu aprendo muito com o Grupo Mulheres do Brasil, mas lá são pessoas que não precisam ter negócios, né? Nós que estamos criando, e a gente está sempre com elas. Então, assim, a nossa mais loja que vende do digital também é uma que atendimento físico no nosso escritório em Franca. Toda a nossa parte estrutural, toda a nossa parte de operação, ela não fica aqui em São Paulo, ela fica onde nós nascemos. É um prédio muito bonito, é uma antiga fábrica, que a gente tem o Museu do Sapato, tem a história do basquete, a gente é muito de história. Então, quando eu vi lá o ciclo, a gente faz muito isso. Então, é lá que atende. E atrás de um seller, tem uma pessoa que vende. Então, ele tem que saber fazer oferta, ele tem que estar sabendo o que o cliente quer, eu adoro produto, né? Então, assim, por exemplo, em maio do ano passado, eu não fico na operação, mas eu vi que as mulheres mais idosas adoravam tablet. Aí eu vi que as empresas que vendiam tablet, vendiam pouco, eu tinha pouco. Eu falei, vamos oferecer tablet para o Dia das Mães? Eu falei, deu ideia. Vamos comprar 10 mil, e hoje o tablet passou a ser uma das coisas que mais vende. Então, você tem que estar sempre atento, na internet, inclusive, para entender, porque as indústrias... Eu estou contando essa história que é a mais recente. Então, assim, atrás disso tem que ter alguma... É o que vai sobrar de conteúdo e de percepção, né? Então, assim, a gente incentiva muito os sellers para estar... Porque também o pequeno tem uma coisa. Quando ele começa vibrando com a primeira venda, com a segunda, depois ele se envolve com contabilidade, advogado, com processo, e ele esquece da venda. Aí a gente traz ele para a venda. Tudo volta é muito ao básico, importante, mas sem ele você não tem tudo isso. É mesmo. Parece que ele fica tão...
assustado com tanta parte operacional, né? E aí a gente volta ele para aí nas minhas palestras eu falo, olha, baixa aplicativo é o melhor que tem, para mostrar que eu sou vendedora, apesar de faturar 60 bilhões, eu não esqueci de ser vendedora. Que cada venda importa, né? Não, nada disso aconteceria sem você não tivesse o cliente comprando de você. Não é que ela importa, ela é o combustível, não anda sem ela, não anda sem ela. É isso mesmo. E Luísa, você sempre defendeu a geração de empregos, né, a criação de um ambiente de negócio simples, justo, para quem produz aqui. Como é que você está vendo a situação atual que a gente está, né, acompanhando na mídia, vivendo? A gente está com juros altos, tem uma reforma tributária em andamento, tarifaço, um ambiente que nem sempre impulsiona a economia brasileira. Eu acho que o pior de tudo isso é o juro. Uhum. Eu tenho falado com os presidentes, falei com o Roberto antes, falei com agora, não tem razão de estar com esse juro no mercado. E quem mais sofre é a pequena e média. Porque eu já fui pequena e média, porque o que acontece? Que esse juro há uma retração total do capital. O capital fica muito caro e as empresas sofrem porque elas têm que botar um juro em cima do seu débito, que vai vencer daqui 2, 3 anos, imenso. Então, ela sofre no balanço, mas isso é papel. Ela está com capital de giro. Né? Agora, os pequenos, não. Então, tem um mundo de dinheiro disponível na Caixa Econômica e no banco, eles precisam de capacitação e isso. Então, os que mais sofrem. Então, isso eu achei muito ruim. O tarifaço, se você analisar profundamente, nós mandamos para os Estados Unidos 12%. Desses 12%, o que ficou fora do tarifaço agora é o café e a fruta. O resto a gente não tem. Isso vai representar, não que não tenha que estar lá, a relação com os Estados Unidos é muito importante, mas eu estou falando afetar a economia. Então, realmente, mas eu fui criada com crise. Eu acho que eu vivi uns 5 anos nesse meu período de crise. Quando eu assumi de direito a empresa em 91, o Collor tirou todo o dinheiro de circulação, não teve nada pior, gente. Imagina um país sem rodar dinheiro de jeito nenhum. Sem liquidez. Não, mas nenhuma, em nenhum lugar, nem na pessoa física, nem na jurídica, nem nada. Eu lembro que eu morava em Franca, eu cheguei aqui na Paulista, na Oscar Freire, parecia um enterro. Não tinha nem carro na rua. E a gente sobreviveu, porque para mim, assim, era uma das coisas piores. De repente, a crise da energia. Eu estava para lançar um forno de micro-ondas que representava 13% da luz já comprada. Todos os veículos falavam, não compre micro-ondas, ele gasta muito. Hoje não gasta não, viu, gente? Mas está tranquilo, pode comprar. Ele gasta muita energia, você imagina. Então, ou a gente lamentava, ou tinha que em 24 horas trocar o produto, e naquela época nós não tínhamos uma emissora só. A gente tinha várias coligadas, que era Rio Preto, Uberaba. Então, você tinha que pôr as pessoas trocando o filme, e trocamos para o cobertor, porque estava frio, vendemos 20 mil cobertores. Quer dizer, o brasileiro é muito bom de alternativa, não sou eu, nem o Magazine. A gente é muito bom, porque nós só vivemos crise. Eu acho que eu lembro de não ter um respiro de crise uns 4, 5 anos. Vocês sabem disso. Bom, a gente vive com isso, né? Com os nossos clientes, a gente tem quase 400 clientes, então sempre tem alguém passando por alguma situação, né? Ou o Brasil passando. Ou o Brasil, né? Ou o macro ou da própria empresa. E o mundo, né? Porque o mundo interfere muito, né? A globalização trouxe muita vantagem, mas trouxe isso também. E eu queria aprofundar um pouco mais sobre reputação, que é o tema desse Rapcast, né? E queria falar de uma situação, Luísa, que você passou, você já no conselho, mas que causou muita repercussão, que foi a contratação de trainees negros. Né, que foi em 2020, faz 5 anos, já nem parece que faz tanto tempo, parece que foi ontem, né? Eu assusto. Faz 5 anos e, enfim, já criou a história, mas que, na verdade, não devia ser uma crise, devia ser algo aplaudido. E criou uma polêmica enorme. Como é que foi para vocês viverem isso? Para nós foi super normal, porque assim, principalmente eu acostumei que você, para mudar paradigmas e quebrar crenças limitantes, você paga um preço. Eu acho que para o Frederico foi mais assustador no dia, porque assim, foi tão normal. A gente sempre foi a favor da diversidade, a gente sempre acreditou, primeiro por princípio, e segundo, porque o país é um país diverso. 52% são negros, 50% são mulheres. Então, como é que você não vai ter? Tem mais de 15 milhões de pessoas que têm deficiência. Então, assim, independente, eu estou falando na parte técnica agora, eu sempre fui de propósito de trabalhar essas coisas,
Desde que eu descobri a escravidão, com 12 anos de idade, eu sou tenho um compromisso muito grande com a igualdade social. Nós tivemos o segundo maior tempo de escravidão do mundo. Sim. As pessoas apanhavam, não ganhavam, e tivemos uma péssima abolição. Então, nós carregamos essa herança, que não é uma responsabilidade do governo, é de todos nós, que tivemos um país com esse tempo. Foi o segundo maior país e trouxeram muitos escravos negros. Então, assim, para nós, era uma atitude normal. Tanto é que nós estamos mantendo entre as principais empresas para se trabalhar. Agora, a gente foi natural. Eu já tinha a empresa que faz trainee, eu falava, não tem trainee negro, não aparece trainee negro, a gente não acha trainee negro. Como não acha? Fala comigo. Tem mulheres do Brasil. Eu não conformava, porque a gente parecia um trainee negro. E gostado que aí o Frederico mandou fazer uma pesquisa, nem fui eu. E ele viu que a gente tinha um índice muito grande de pessoas negras e tinha pouco acima de gerente. E na nossa empresa, o que mais faz ser diretor mais rápido é o programa de trainee que a gente tem, muito legal. E aí ele falou, o pessoal falou para ele, a Luísa está tentando isso faz 4 anos. Ele falou, por que não fazer um trainee para negros? E eles me ligaram, eu falei, nossa, super inteligente. Aí na sexta-feira à tarde, eu com ele e o Lázaro Ramos, que estavam lançando um livro, a gente lançou para a equipe, porque tudo a gente fala primeiro com a equipe. Essa é outra lição muito importante, sempre primeiro para a própria sua equipe e depois para fora. Antes de ir para a Bolsa, o Frederico fala para a equipe, e fala na TV, nós temos uma TV Luiza, nós temos uma forma de comunicar com eles, então eu entrei com a equipe para dizer, nós tínhamos o Workplace, agora nós temos para dizer, olha, nós estamos lançando hoje à noite um programa para treinar, até para o pessoal chegar na loja, eles estão sabendo. E a gente falou, e à noite nosso pessoal soltou a nota, como vocês soltariam, que vocês fazem isso. O Magazine Luiza está fazendo um trainee só para negros e tal. E aí a gente sofreu, sábado, domingo, uma coisa assim, inesperada, porque era assim, racismo inverso, era tudo. Para te falar a verdade, eu sempre lidei com premissas. Eu sempre quis mudar premissas que eu não achava certo e enfrentei as premissas. Eu nem quero saber o que fala de mim, não, porque tem 85% que fala bem e os 15% não vou ser unanimidade mesmo. Eu nunca peguei essa estatística. Mas aí ele falou, nossa, está muito forte. Aí ele resolveu escrever uma carta para a imprensa, do jeito dele, mas eu vou falar do meu, ele é mais educado. Escreveu assim, olha, eu sinto muito, eu não estou querendo mudar o Brasil, eu estou querendo mudar a nossa empresa, e por isso nós vamos continuar com o programa. Educadamente, viu, gente? Eu estou falando que o jeito que eu responderia. Sabe, com muita coragem também, né? Você não tem nada com isso, mas não, com muita coragem, com muito jeito. Cada um, eu respeito muito que cada um tem sua forma de lidar. Desde que os valores sejam os mesmos, você tem que respeitar a forma. E aí, isso para nós, assim, não afetou tanta gente, porque eu acho muito mais difícil se eu tivesse tratado mal um negro e tivesse porque hoje, apesar de todas as empresas grandes estão saindo disso, tenta uma loja nossa tratar mal o negro, fazer alguma coisa contra. Pode ter 5 seguidores. No fim do dia, todo mundo está sabendo o que aconteceu, se é que não tem alguém lá revoltar. A população mudou muito depois do Covid. Teve muita coisa triste. Eu estive junto com Mulheres do Brasil, fizemos um trabalho belíssimo de vacinação, em tudo quanto era lugar, sem falar mal de ninguém. Então, eu estou convivendo muito com a saúde. A partir daí, me convida para tudo que é saúde, eu estou lá. Mas, assim, o Covid trouxe uma coisa muito séria. As pessoas pararam e refletiram sobre a vida, aquele que não tinha tempo de nada. Então, no fundo, as pessoas estão cansadas dessa desunião e também querem mais justiça social, principalmente no Brasil, que nós ficamos tanto tempo. Então, assim, a partir daí, eu tenho recebido muito prêmio fora do Brasil, assim, prêmios que eu nunca pensava, por 2 motivos. Pelo programa de negros e pela vacinação no país, por ter salvo. Assim, eu em nome do Grupo Mulheres do Brasil, eu em nome do Magazine Luiza, nunca sozinha, porque eu não faço nada sozinha. Então, assim, é muita. Agora eu acabei de chegar da Coreia, por vacinação, como eu recebo. E não tem. O Magazine passou a ser visto no mundo inteiro como alguém que teve uma alternativa. Claro, e toda essa jornada, Luísa, você sempre trouxe seus valores, a gente falou da questão dos trainees negros, né? A sua verdade é do Magazine Luiza,
E eu achei interessante você dizer que tem críticas, você vive, né, acusada de ser esquerda ou direita, dependendo da ação, mas você segue em frente, você ouve, mas segue em frente nos seus valores, que é algo que é pouco comum, né? Mas hoje mas que constrói uma reputação. Hoje né? eu posso te responder, eu falo muito para os meus amigos, com a minha idade, com a vivência que eu tive, o que me torna mais jovem, mais ativo, é o meu propósito de vida. Ele é o meu espinha dorsal e ele é da empresa também. A empresa não abre mão do seu propósito. Isso é vida para você. Eu tenho muitos amigos que estão muito ricos, que venderam a empresa, mas que cuidaram muito mais da empresa, porque até por necessidade, eu não estou criticando. E que estão. Eu não tenho um pingo de depressão, porque eu não tenho tempo, eu vivo com um mundo de gente, eu vivo num mundo de lugar. Onde eu estava mexendo. Semana passada eu estava com os contadores, depois eu estava com as mulheres de periferia, depois ontem eu estava com as mulheres com empresários, depois eu estava no Tangará, fazendo um painel junto com do BTG, com o meu amigo. Então, assim, dono do BTG, o André Esteves. Então, eu estava com o André. E, assim, ontem, segunda-feira, terça eu estava, sexta eu estava com os contatos. Então, não tem nem tempo. Assim. E sempre levando isso. O Brasil que a gente quer, o Brasil de trabalho. Eu tenho filhos que moram fora, os outros falam, você não vai viver fora? Não, eu amo meu país. Então, assim, eu amo, sou apaixonada pelo Brasil. Então, mas, agora, isso é minha paixão. Agora, você só vai bem se o Brasil for bem. Essa empresa só vai bem se o Brasil for bem. Eu não entendo isso. Então, não é patriotismo. Se não faz por opção, tem que fazer por interesse. Se o Brasil não for bem, nenhum negócio vai bem, gente. Eu não sei, me dá uma equação que vai. Pode ter algum segmento que vai, outro que não vai com alguma crise, mas o todo é que importa. Então, um país, quanto mais desenvolvido, melhor para nós. Sem dúvida. Para o seu negócio. Sem dúvida. E quando a gente fala, voltando a falar de reputação, que dicas você daria para quem quer manter a sua reputação pessoal e de negócio também? Você tem 2 ou 3 dicas que eu acho que as pessoas deveriam... De negócio, o que eu tenho falado considerar muito para os pequenos é que seja cada vez mais legal. Se você principalmente quer crescer, por exemplo, em 95, lá no interior ainda, faturando, não sei se 500 ou 600 milhões, acho que o Fabrício lembra mais do que eu, que trabalha com você, porque eu não sou muito bom de lembrar, eu resolvi auditar um balanço, onde o varejo não auditava. Auditar um balanço para uma empresa internacional, né, Fabrício? Fabrício lembra bem disso. Em 95, onde meus concorrentes não auditavam, mas começou a ter alguma coisa, eu resolvi pagar o preço. Aí, o que é o preço que você paga? Quando eles chegaram, eu falei para ele, puxa, mas eu paguei tão caro para você falar tão mal de nós, porque os 3 primeiros anos, terrível. Só que aí a gente foi muito de solução. O que nós fizemos? Nós abrimos o fluxo de caixa, porque fluxo de caixa quebra uma empresa, isso é muito importante, a gente ter o controle do fluxo. E a gente chamou 3 presidentes, 3 CFOs de companhias, que a gente representava 70% da nossa... 3 ou 4, que representava na época 60% a 70% do nosso crédito. E a gente falou, a gente quer que vocês venham para Franca. E a gente falou, nós estamos auditando um balanço, o balanço vai sair os 2 primeiros anos não bom, mas aqui está o CFO, que na época hoje é o nosso diretor da família, e ele vai te abrir o fluxo de caixa para vocês verem. E aí eles mesmos saíram falando bem, porque uma empresa internacional que estava oferecendo para nós, na época até a Brastemp era nacional, a Philips, e outras, saiu até falando, puxa, tem uma empresa no interior que está auditando o balanço e que a gente foi ver. Eles mesmos foram, até hoje eu sou grata ao Brega, o Brega foi presidente da UI por muito tempo, e na época ele era CFO, e a gente tinha um grande negócio com eles, e ele mesmo falou, nossa, que beleza, e uma empresa pequena ainda no interior. Então, assim, primeiro eu falo, seja cada vez que puder mais transparente e verdadeiro se você quer crescer. Isso deu condição para a gente ser sócio do Unibanco em 2001, porque você tem que ter 5 anos de balanço para a gente ter um fundo em 2000 e pouco, que nos ajudou, não até tanto com dinheiro, que o dinheiro é importante, mas com a governança, para a gente melhorar a governança. Então, assim, aquela atitude que nós tomamos, que no primeiro momento assusta, né? Eu sabia que ia falar mal, mas nem tanto, porque eles botam coisa... E olha que a gente já era... O Fabrício sabe, nós temos um diretor que era uma sumidade em contábil, em
em impostos, em tudo, e cada vez a empresa já era muito certa. Mas aí eles falam, não, você tem que pôr isso no balanço que você não pôs, você tem que pôr, vocês sabem melhor que eu isso. Sim. Então, assim, primeiro eu digo isso, para você crescer, seja, mas o imposto é alto, tá bom, se você não ganha dinheiro, nós estamos lutando para baixar imposto, não se preocupe, porque eu também acho alto. Mas, assim, se você não tem lucro para pagar o imposto, então alguma coisa está errada. E é preferível você não ter muito lucro e ter uma empresa mais saudável. Então, a reputação, para mim, passa para você ter os negócios, porque registrar funcionário, o IDV, é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, e a gente ia sempre para os Estados Unidos e a gente via a força do varejo. E a gente resolveu montar um instituto, porque os representantes, muitas vezes, eles tinham funcionários que não eram registrados, então nós não tínhamos secretário do comércio no Ministério do Comércio e Indústria. A gente falou, o erro é deles, então a gente resolveu se unir, e olha que não era fácil, era varejista, no mesmo quarteirão nós tínhamos 5 empresas, na época, brigando pelo mesmo cliente, querendo se matar uma outra, o outro concorrente tinha outro, e a gente falou, não, vamos pensar no nosso quintal, e formamos um IDV, e uma das condições para ser sócio era pagar imposto e registrar funcionários. E hoje o IDV tem uma força muito grande, porque a gente começou, e eram tudo concorrente durante o dia, o varejo é muito rápido, né? Não é aquele que você tem que matar o porquinho para tirar o presunto. Não, é no outro dia, é a vantagem que você tem. E a gente conseguiu se unir, eu brinco que o Flávio Rocha chamou muita gente naquela casa chique dele, e a gente conversava, levava gente, mostrava, e descobrimos que o varejo é o segundo empregador do Brasil. Primeiro é o governo, o segundo e nem isso a gente tinha. Então, assim, eu acho que reputação é isso, é criar instituições que representam o povo. E reputação, eu estou falando na empresa, e eu falo para as pequenas, podendo colocar tudo dentro, vai colocando, quanto mais você coloca, mais você vai ter dinheiro melhor, fácil. Então, assim, é isso. A gente sabe que o imposto é alto, ninguém está discutindo isso, mas o pequeno e o médio, a gente trabalhou muito com o Simples, já ajudou muito o Simples. Hoje você sozinho pode ter o Simples seu, então você pode ser legal, senão você nem não existe, né? E a reputação pessoal, eu não sou muito assim, eu não faço muito planejamento para isso. Eu acho que a reputação pessoal é você ser verdadeira. Então, assim, a gente teve um problema também de um sócio nosso, né, que acabam durante um ano, foi difícil, mas a gente nunca deixou de falar, está difícil, nós estamos apurando, falamos, e de repente, daí um ano saiu tudo que a gente não tinha isso, mas é você enfrentar o que passa, porque você está sujeito à tempestade, e enfrentar com verdade. A equipe sabe que a gente não vai mentir para eles, a equipe sabe que a gente é transparente, a equipe sabe que a gente fala a verdade, a gente não tem segredos, assim, e nem com a família. É uma família que não briga por causa de dinheiro, que não briga se as ações subiu ou desceu, a gente briga por ter um atendimento, por cuidar dos nossos valores. Briga que eu estou falando assim, ninguém está falando que não quer ter lucro, que não quer ação valendo, não é isso. Eu estou dizendo que não existe pressão para o CEO se as ações caem ou se sobe. Inclusive, eu fui para a Roda Viva quando a empresa valia um dinheirão. Eles falaram, o que é isso? Isso é papel. Hoje tem, hoje não tem. Eu falei, então isso para mim não é índice de riqueza, é papel. Está focada no negócio, né? Não, é papel que hoje vale e amanhã pode não valer mais. Não, melhor focar no negócio real. No negócio real, entendi. Você fala, é isso aí. A gente tem que cuidar do negócio para durar, né? E o futuro, Luísa? Assim, você já fez tanta coisa, já transformou uma empresa, lidera um grupo de mulheres, dá palestras, é do Conselho Editorial da Folha de São Paulo, enfim, foi das Olimpíadas, tem, assim, é uma lista comprida. Meio que você fez tudo. O que falta? O que você ambiciona ainda? Mas quem falou que eu fiz tudo? Então, mas essa é a pergunta. Sonho inacabado. Então, mas é isso que eu não quero vi ouvir. O Brasil ainda na posição que eu quero. O Brasil tem tudo para ser... Eu assisti uma palestra do Ricardo Amorim essa semana, que a semana passada ele está dando muito números técnicos. Nós temos tudo. Nós não tivemos guerra, nós não tivemos espírito de guerra, nós temos uma economia diversa. Enquanto eu chego ontem eu estava em Minas, semana passada eu estava no outro estado, quarta-feira eu vou ter no Paraná. A gente tem uma diversidade de economia muito grande. Nós não tivemos primeiro acidente que nós tivemos
climático foi no Rio Grande do Sul. Você vai para o Japão, você sabe melhor que eu, tem tamanho desse espaço só para vender, para terremotos. Sim. Então, eles vivem preocupados. Não, com todo respeito, não estou falando mal, estou dizendo que nós temos tudo, nós temos água, nós temos o Amazonas, que é o pulmão da empresa, do mundo, uma parte muito grande do Amazonas. Então, assim, meu sonho é que meus bisnetos e netos vivam no Brasil de hoje, um Brasil nós temos uma das economias, nós temos 230 milhões de habitantes, nós vamos construir 20 milhões de casa própria para ter um nível de igualdade social. Imagina o que você vai vender de tijolo, de cimento, para dar o mínimo para as pessoas. Então, nós temos tudo. Nós temos um consumo, não esse consumismo, um consumo necessário. Todo mundo quer ter uma casa, todo mundo quer ter conforto. Imagina o que é construir 20 milhões de casas em 10 anos. Nós temos que parar de falar muito do Brasil, parar de ter essa divisão e ter um plano estratégico para os próximos 15 anos. Esse é meu sonho hoje. Além do Magazine Luiza e ainda do Grupo Mulheres do Brasil. Excelente, excelente. Essa é uma mente empreendedora, né, em movimento, assim, que não para nunca. E agora a gente vai para o bloco final, Luísa. Eu queria conhecer um pouco mais sobre você, né, pessoa física, a Luísa, que é esse ícone de empreendedorismo que, né, teve toda essa resposta que você deu. Vamos em frente, então? São algumas perguntas, vamos lá. Então eu queria saber, a sua primeira responsabilidade, como é que foi, o que você sentiu? Você sabe que eu desde pequena eu tenho responsabilidade, então assim, eu não levo uma responsabilidade, para mim assim, a maior responsabilidade de qualquer ser humano que tem filho é filho. É um marco de divisão o antes e o depois, para toda a vida. Pode não ser muito, é para toda a vida. Então, para mim, a minha maior responsabilidade foi quando eu tive filho. Lógico, quando eu assumi a empresa, quando eu estava, mas é uma responsabilidade que você divide com todo mundo. Aliás, eu brinco nas minhas palestras para as mulheres, mesmo que o seu marido não prestar, reza para ele ficar vivo, porque até para xingar ele serve. É o único que divide 50% para a gente. Então, assim, lógico que eu peguei muita responsabilidade, já passei muita noite, eu durmo pouco, mas já muitas noites. Mas eu sempre tive uma missão comigo. Eu nunca quero usar, era feliz e não sabia. Então, enquanto o dinheiro, enquanto os problemas for resolvidos, é muito certo. Eu tenho amigas que perderam filhos jovens, que perderam um único filho, e que isso eu não tenho alternativa. Eu também tive perda cedo. Eu perdi minha mãe cedo, apesar que eu tinha minha tia. Eu perdi marido cedo, fui uma das primeiras. Mas mesmo assim, isso você é muito triste. Eu fiquei 1 ano muito mal. Então, assim, mas o trabalho ajuda muito, os amigos ajudam e a família ajuda muito. Então, assim, eu sempre meço muito, não deixo de preocupar, não deixo de ter noites mal dormidas, mas não é o fim do mundo para mim, para não falar assim, era feliz e não sabia. Excelente. E qual foi uma frustração profissional que você teve e o que ela te ensinou que você carrega até hoje, foi que você legal, não esquece? Assim, a que eu mais tive, inclusive, eu vi a sala do Abílio aqui, eu achei legal. Assim, lá no interior ainda, a gente queria comprar o ponto frio. Né? Queria comprar o ponto frio. E assim, o fundo tinha que nos ajudar, porque naquela época a gente não tinha dinheiro para comprar. Então, ao invés de 10%, 15%, eles iam ter 30%. Só que aí a gente ficou os dois para o final, o Abílio e nós. E eu morava em Franca ainda. E a gente, no final, e assim, eu sabia que a Lili queria vender para nós na época, né? Só que eu não sabia, então no sábado ia chegar o nosso fundo. Ia chegar o nosso fundo para poder fazer a proposta, a última proposta seria na segunda-feira. Só que eu não sabia que durante a semana o Abílio chegou, a equipe do Abílio chegou e falou, olha, se vocês não fechar até amanhã, eu vou sair do jogo. E eles me ligaram ainda, falou, olha, você não quer fazer uma proposta, mas eu não podia fazer, eu tinha que esperar o meu sócio que ia chegar. E quando ele chegou, o negócio já tinha saído. Caramba. E aí, gozado que eu vim então outra semana, até fiquei muito amiga do Abílio por causa disso, assim, muito amiga não, ele me respeitava muito por isso. Os jornalistas adoram primo rico e primo pobre, né? Era como dizia assim, o primo rico te passou na sua frente, né? Estou falando as perguntas entre aspas. E eu tive uma palestra na Associação Comercial na outra semana, e eu sabia, todo mundo sabia que eu fiquei triste. Eu falei, não, ele foi mais experiente do que eu.
Eu não sabia que podia. Só que daí um pouco eu estava dando uma palestra e ele perdeu a Alpargatas. E ele estava com aquele Eduardo, que era presidente do fundo dele lá. E aí ele falou, você acredita que nós perdemos por causa disso, né? Eu contando, eu falei, bom, mas eu não sabia, mas vocês sabiam, né? Então, assim, e eu nunca deixei falar que foi ele, porque eu não sabia realmente, senão eu teria trazido... Bom, resultado, foi o melhor negócio que nós fizemos não ter comprado. Então, assim, eu talvez não teria digitalizado a empresa, feito porque no nível que a gente fez. Então, o que eu quero dizer... Um pouco do destino também faz parte, né? Um pouco, não. O Darapuã, o Jorge, que era dono do Darapuã, falava, você tem que ter um caminhãozinho de sorte também, fazer a sua parte. Então, aquele caminhãozinho de sorte, naquela época... Aí eu aprendi uma coisa também. Se você faz tudo, se não der certo, é porque também não tinha que dar. Você vai amadurecendo também, né? Você vai amadurecendo com... Porque isso foi o maior, assim, você perguntou, foi... Para mim foi assim, nossa, eu contava com aquilo... Estava muito certa. Uma ansiedade daqui, até, né, de acontecer e não aconteceu. E, de repente, hoje eu vejo que foi a melhor coisa naquela época. Não estou dizendo que não foi palpável para nós. A gente logo digitalizou, compramos o Norte, que era muito importante para nós, chegar no Nordeste. Compramos a Maia, e compramos a Maia na época. Aí eu fiquei muito atenta, né, para não perder. Então, assim, então foi bom. Hoje eu vejo que também você faz... Eu costumo fazer tudo que você tem, mas tem uma coisa que você não domina tudo e muitas vezes pode ser até para o seu bem que não saiu, né? Você não sabe. Então, você aprende a amadurecer. Pode até ser para o seu bem, mas você aprende a olhar por outro olhar. Perfeito. A vida ensina muito também. E o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Se é que você tem algum tempo livre. Todo o tempo livre. Eu assisto tudo que você pensar. Eu assisto esse Sininho Bobo. Eu sei todas as novelas que está passando. Olha. Eu tenho tempo para... Faço ginástica, que eu detestava, mas fazia. Agora eu estou adorando. Hoje eu já levantei 5h20, estou adorando. Uau. De repente me deu aquele negócio na cabeça. Não é que eu adoro tanto, mas estou gostando mais. Não, mas a fazer já é incrível. Estou fazendo. Então, assim, não tem aquele negócio assim que me dá, mas eu sempre tive que fazer. Agora eu descobri, eu durmo pouco, mas eu vejo notícia, eu ando de jet ski. Eu sou a mesma pessoa que você está me vendo aqui, eu sou na minha casa, eu sou na minha fazenda, eu sou com meus amigos, eu tenho amigos antigos e novos que se misturaram com os antigos e novos. Vou para Franca, tenho meus amigos desde que eu tenho 14 anos. Semana passada mesmo eu fui, hoje o Ricardo escutou, fui no lançamento de uma amiga minha que fazia tempo que não via, mas que era pedagoga, artista, que ajudou meus filhos na área pedagoga, era minha comadre, fazia tempo. Saí daqui, fui lá no lançamento, fiquei sexta, trabalhei no escritório de lá e voltei. Então, assim, eu tenho tempo para tudo. Mas eu terceirizo muita coisa também. Eu sou muito de trabalhar em grupo. Né? Mulheres do Brasil hoje dependia muito mais da minha presença, até para levar mais gente. Hoje a gente tem CEO, que, lógico que eu ainda sou uma pessoa que puxa, mas você puxar uma coisa do que você está lá fazendo, né? Então eu sou muito de ter gente formando. É na minha casa, é tudo. Eu acredito muito em gente. Eu acredito muito em gente. Eu não faço pré-julgamento das pessoas. Eu faço pós-julgamento. Então, assim... Então, eu tenho sempre gente que está comigo, que me ajuda. Eu encontro gente que fala, nossa, eu quero ser você quando crescer, menino. Tem outros que falam assim, ela é PT, ela é esquerda. Então, eu procuro deletar essas pessoas, porque não é deletar, eu procuro... Elas têm o direito de achar isso de mim. Agora, ela tem que me conhecer um pouco mais, mas também é o direito de não me conhecer e julgar. A democracia é isso. Você sabe que reputação é o que falam da gente quando a gente não está na sala, né? Como a gente costuma falar aqui na FSB. A pergunta que eu faria é o seguinte, o que você acha, ou que as pessoas que gostam de você falam de você quando você não está na sala? Aí conviveu comigo, ele que me chamou, que me trouxe aqui hoje. Sim, falei, ele fala muito bem. O Fabrício é nosso diretor financeiro, para quem está nos assistindo. E ele trabalhou muito tempo aqui, ele que me ligou, Luísa, por favor, vem aqui, eu sei que seu tempo... Não, você está pedindo, marca aí com a Roberta que eu vou. E estou muito prazer, conhecer vocês é um prazer. E estou feliz que ele está numa empresa muito boa. Bom, e a gente fala isso, sai pela porta da frente que vocês podem sempre deixar a porta aberta. As pessoas têm o direito de fazer a sua carreira, mas sai pela porta da frente, né? Foi a coisa que eu mais ensinei para meus filhos. Vai para a aula de violão, não quer mais, saiba sair. Vai para uma aula, saiba sair, sabe? Ele sabe, na minha casa e na minha família, ninguém entra num lugar sem não falar muito obrigado, ninguém sai de uma mesa, nós nunca usamos, estou te pagando, você fala, ele nunca escutou isso,
Na minha casa, meus filhos nunca escutaram para as pessoas que trabalham, estou te pagando, você está fazendo. A família tem muito respeito àquelas pessoas que servem a gente. Então, não estou falando que é boazinha, tem os seus trabalhos, tem que prestar, tem que fazer, mas ele nunca escutou de nenhum dono da empresa, escutou para ninguém, nós estamos te pagando, você faz. A gente tem uma lembrança aqui, obrigado, Luísa, que é uma plaquinha com o nosso nome, mas mais importante, eu gostaria que você escrevesse nessa plaquinha o que reputação em uma palavra significa para você. Então tem que só tomar cuidado com essa plaquinha de cima. Espera aí. Eu vou levar a plaquinha? Vai levar, é sua, é uma lembrança nossa, mas a gente gostaria de saber que palavra você escreveria. Legal isso, adorei, aprendi, eu estou sempre aprendendo. Nossa, depois você me mostra o que é isso aqui, o que é isso aqui, viu? Claro, mostramos sim, sem dúvida. Como é que faz isso, viu? Eu falo que assim, eu sou muito feliz, porque não tem um lugar que eu não aprendo muito. Mas para mim, reputação é eu ser eu, você ser você, sempre agindo com o bem comum. Porque quando você pensa no bem comum, você pensa nas pessoas de modo geral, né? Para mim, o que importa é estar sempre pensando no bem comum. É ser você sempre agindo com o bem comum. Perfeito. Eu nunca tinha pensado assim, eu não fico pensando muito eu fico pensando muito mais no fazer, no ser coerente, né? Não adianta eu ser reputação e eu chegar numa fila e só por ser eu querer pular a fila. É por ser eu ficar comprando as pessoas. Então, assim, é nas pequenas coisas que a gente tem reputação também. Eu tenho muito cuidado, eu detesto que liga lá e fala assim, quem quer falar com ela? Eu falo, não sou rainha, não, o que você quer com ela? Eu não sou rainha da Inglaterra, eu vivo então assim, tem que ter muito cuidado com as pequenas atitudes da gente também. É você ser coerente com as pessoas que estão no seu dia a dia também, né? Você entender. Então, nenhum dos meus filhos, dos meus netos, da minha família, sai de uma mesa sem dizer muito obrigado à pessoa que serviço. Não entra num elevador sem falar muito obrigado, não sai de um táxi sem dizer muito obrigado. Até assim, isso é próprio da família nossa, sabe? É dizer assim, as pessoas não são... A escravidão acabou. As pessoas não são obrigadas a te servir por causa só do dinheiro. Nossa, Luísa, olha, não sei nem como agradecer, que aula, que conversa gostosa e instrutiva. Assim, Estou até feliz porque o Fabrício está numa empresa muito legal. A gente fica muito feliz com ele, muito feliz por ele ter convidado você, por você ter estado conosco, a gente aprender a sua história, do Magazine Luiza, tudo que você fez, o impacto que tem, de mulheres do Brasil. Nós fizemos, né? Porque é uma equipe grande. Uma equipe grande. Eu quero convidar as pessoas a comprar no Magazine Luiza e quero convidar as mulheres a entrar no grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo que hoje está no mundo inteiro. Em todo lugar que a gente está, nós estamos presentes, mulheres brasileiras que estão trabalhando também para o Brasil. Muito, 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 muito. E é um orgulho. Unidos pela Vacina foi algo que marcou o Brasil e ajudou muito o Brasil. Luísa, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado. E fiquem ligados aqui nas nossas redes, no Rapcast, para os próximos episódios, porque afinal, a reputação é um ativo estratégico que faz preço todos os dias. Aliás, foi o André Esteves que disse essa frase, né? A gente aprende muito com ele também, ele esteve aqui no Rapcast. O que ele falou? Ele falou que a reputação é um ativo estratégico que faz preço todos os dias. Quando ele é do mercado financeiro. Isso, adorei. Né? Eu gosto muito dele. Ele esteve no Rapcast também aqui. Então vai fazer parte desse episódio. Legal, ele é muito legal. A gente é muito ligado. Então fiquem ligados nos próximos episódios do Rapcast, nas redes sociais da FSB Holding. Até a próxima.